Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam aproveitando as nossas aulas, tá? Essas aulas virtuais. E nosso assunto hoje é um assunto muito importante que se dá dentro de um contexto europeu, onde vai estourar uma revolução que vai mudar a história não só do continente, mas a história da humanidade. É dentro dessa revolução que surgirá uma outra revolução. Nós estamos falando das revoluções inglesas, tá? Então eu vou trazer aqui vários apontamentos importantes sobre o processo revolucionário inglês, tá? E as consequências desse processo levando a aquilo que nós conhecemos também como a Revolução Industrial. Haja visto que nós sabemos que é na Inglaterra o berço do movimento revolucionário na área da indústria, tá? E isso a partir da metade do século XVIII, tá bom? Então, inicialmente, nesta aula de hoje, nesta aula nós vamos falar sobre o contexto revolucionário e as revoluções inglesas, tá bom? Segue comigo, como nós sempre fazemos, tá? Pega o seu roteiro, acompanha essa aula junto comigo com o roteiro em mãos, que a gente vai começar esse debate aqui. Pronto lá? Vamos então aos nossos questionamentos. Se liga aí. Olha só, nossa aula falando de Revolução Inglesa, a Revolução Inglesa, antes de falar do processo revolucionário, e nós temos duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, antes de falar dessas revoluções, eu tenho que mostrar como é que estava a Inglaterra próximo desse contexto revolucionário, tá? Em algumas aulas anteriores, nós estudamos sobre o sistema absolutista que vai contar muito aqui dentro desse contexto, tá? E eu vou voltar e vou falar sobre algumas questões que esses reis absolutistas fizeram dentro do contexto inglês, beleza? Olha só, acompanha comigo aí no roteiro, eu vou aqui com o meu e você vai aí juntamente comigo, tá? O primeiro ponto que eu coloquei aí dentro dessa perspectiva do contexto revolucionário inglês, os precedentes dessa revolução inglesa, ele tem muito a ver com o dinamismo econômico mercantil da Marinha Inglesa, conquistada a partir da dinastia Tudor entre os anos de 1485 até 1603, tá? Essa dinastia Tudor, ela legou uma série de reis absolutistas, centralizadores, que investiram dentro do comércio marítimo, tá? E isso é um ponto muito importante para a gente destacar, principalmente em relação a dois monarcas, o Henrique VIII, tá? O criador do anglicanismo através dos atos de supremacia, tá? O rompimento do Henrique VIII com a Igreja Católica e a fundação do anglicanismo, que é a religião oficial inglesa naquele momento, tá? E também a rainha Elizabeth I, a rainha virgem, tá? Que ela despontou muito por sua habilidade política e econômica no desenvolvimento, inclusive no processo de colonização, no início do processo de colonização inglesa aqui dentro da América do Norte, tá? Então, esses dois monarcas levam um desenvolvimento e uma acumulação de capital no contexto das grandes navegações, tá? E aí você vai observar comigo também que internamente a Inglaterra tinha duas classes, tá? Essas duas classes dentro do contexto inglês vai fazer com que ocorra um desenvolvimento na área do campo, tá? Quais classes são essas? Está aí pontuado no roteiro de vocês, que é a gente, que é a pequena nobreza rural, e os yeomen, que é a pequena e médios proprietários de terras, tá?
Então essa nobreza foi fundamental porque são os produtores destes produtos, principalmente os tecidos, a lã inglesa, tá? Que vai fazer com que esses capitais, esse desenvolvimento mercantil inglês tenha subsistência a partir da produção desses produtos que vão ser comercializados pelos mercantes, tá? Então, eu coloco o desenvolvimento mercantil ao lado do desenvolvimento interno de dois grupos fortíssimos, que é a gentry e os yeomen, tá? E aí, dentro dessa política aí, essas duas classes acabam sendo beneficiadas por uma política chamada de política dos cercamentos. E essa política dos cercamentos de ocupação de áreas comuns para a criação de ovelhas e a produção de outras áreas alimentícias vão levar ao empobrecimento de uma grande parcela da população inglesa, que são os camponeses. Os camponeses, pequeníssimos proprietários ali, quase de subsistência, principalmente eles são jogados para escanteio dentro desse contexto inglês. Por quê? Os cercamentos possibilitam a demarcação de áreas e favorece de imediato esses médios proprietários, que é a gentry e os yeomen. E isso faz com que muitas levas de camponeses vão para as cidades, percam aqueles terrenos e vão para as cidades buscar o quê? Buscar o serviço. Eu já estou comentando aqui, dentro desse contexto, o processo que vai levar a formação da mão de obra para a indústria inglesa dentro do seu processo pioneiro, tá? Bom, além disso, dentro de todo esse apontamento, há uma mudança dentro do radicalismo absolutista a partir do ano de 1603, com a morte da rainha Elizabeth I, tá? A rainha Elizabeth I, a última rainha da dinastia Tudor. E aí, como ela não teve herdeiros, quem assumiu foi o sobrinho dela, chamado de Jaime I, tá? O Jaime I, ele é o sucessor, e aí ele inicia um novo grupo familiar chamado da dinastia Stuart, tá? E aí composto por dois reis, os dois primeiros reis, o Jaime I, tá? Que governa de 1603 a 1625, é um rei de base absolutista, e o seu filho, o Carlos I, que também vai governar, e ele governa de um período razoavelmente extenso, de 1625 até 1649, tá? E aí você vai observar que esses dois reis absolutistas eram reis que tinham como ponto central a radicalização do absolutismo, a tomada de decisões unilaterais, a necessidade de aumento da carga tributária, e isso tudo vai descontentar uma classe política importantíssima dentro da Inglaterra, que é o parlamento. Você vai notar comigo que a Revolução Inglesa, antes de tudo, antes de ser uma revolução política, ela é uma revolução religiosa também. Porque ao lado da política, no pano de fundo da política, você vai observar que tem um ponto religioso que vai ser destacado aí. E onde que eu vou observar isso? Olha só, o rei é de base anglicana, tá? O rei é de base anglicana. Então ele leva o anglicanismo ao pé da letra, ou seja, ele é o comandante da igreja e do Estado. O parlamento, ele é de base puritana. Os puritanos são calvinistas ingleses, tá? Ele já quer, essa força política parlamentar puritana já é contrária a esse absolutismo radicalizado dos reis ingleses, principalmente esses dois, o Jaime I e o Carlos I, tá? Dentro desse contexto, o parlamento, não aceitando esse radicalismo, esse absolutismo monárquico
do rei Carlos I, no ano de 1628, eles vão aprovar uma lei chamada de Petição dos Direitos. Isso limitava o poder do rei, fazendo com que o próprio não pudesse aumentar uma carga tributária, não pudesse convocar exército a hora que ele bem entendesse. Isso leva um descontentamento do rei, e aí, a partir desse momento, a partir desse ponto, começa uma radicalização que vai levar a Inglaterra a uma guerra civil entre forças do rei e forças do parlamento. Esse conflito inaugura o nosso primeiro movimento revolucionário, chamado de Revolução Puritana, que ocorre do ano de 1642 até o ano de 1649. Você vai observar dentro aí do roteiro de vocês que vai ter lá, a guerra civil é colocada desta maneira: os cavaleiros, que eram anglicanos, tá? De base anglicana, e era formado pela alta nobreza, e de outro lado as forças parlamentares apoiadas pela gente, que eu falei que era essa classe, essa pequena nobreza rural, e também que era de base puritana, tá? Então você vai observar que existe uma dualidade entre duas forças aí, os cavaleiros contra as forças parlamentares. Dentro desse embate, dentro dessa guerra civil inglesa, iniciada no ano de 1842, há o destaque para uma figura parlamentar que ele foi fundamental na vitória dos puritanos. Por isso que o nome da Revolução Inglesa essa primeira revolução é a Revolução Puritana, porque foi vencida por esse grupo político de base religiosa puritana. E o nome desse político é o Oliver Cromwell, tá? Então o Oliver Cromwell é a figura central do processo revolucionário, porque ele vai comandar aquilo que ficou conhecido como Exército de Novo Tipo, tá? Ele reorganiza as forças militares do parlamento, combate as forças reais dos governos absolutistas e consegue impor a sua vontade militar, e acaba, inclusive no ano de 1649, decapitando, no início do ano de 1649, decapitando o rei Carlos I da Inglaterra e inaugurando a República Inglesa. Foi o único momento da história inglesa que os britânicos tiveram como forma de governo a República, do ano de 1649 até o ano de 1659, tá? Vamos olhar como ocorreu essa experiência republicana. O Oliver Cromwell, o detalhe que ele destrona um rei absolutista, mas ele é tão autoritário quanto um rei absolutista, tá? E aí você vai observar dentro do roteiro de vocês que as principais medidas do Oliver Cromwell foi estabelecer um parlamento unicameral. Haja visto que existia o parlamento com duas câmaras, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Os dos Lordes, que estava aliado ao rei, ele então dissolve e deixa só a Câmara dos Comuns. Ele derrota forças escocesas e norte-irlandesas que estavam querendo separar o território onde hoje é a Grã-Bretanha, tá? E a principal medida do Oliver Cromwell é estabelecer os atos de navegação, tá? Essa medida ela é fundamental para o desenvolvimento da monarquia, para o desenvolvimento do capitalismo inglês. Por quê? O ato de navegação ele estabelecia que todos os navios mercantes que fariam comércio com a Inglaterra, todas as mercadorias seriam transportadas por navios exclusivamente ingleses ou navios das colônias, vindo das colônias dos países de origens coloniais, tá?
E qual é o sentido dessa medida? Toda a frota marítima, o desenvolvimento marítimo até esse momento do ato de navegação, em 1651, era desenvolvida pelos holandeses. O principal objetivo era quebrar a hegemonia e o monopólio que os holandeses obtinham até esse momento. E acabou dando certo, tá? Os ingleses entram em guerra com os holandeses, conquistam, vencem os holandeses e iniciam o seu processo de expansão mercantil, tá? Bom, aí durante o governo do Oliver Cromwell houve um processo de manifestação popular de dois grupos elementares aqui. Um chamado de Diggers e outro chamado de Levellers, tá? Os Diggers eles reivindicavam terras, ao passo que os Levellers queriam uma igualdade religiosa, uma liberdade religiosa e uma igualdade perante as leis, tá? Esse grupo popular revolucionário assusta um pouco esses movimentos, tá? E acaba acontecendo alguns movimentos no momento em que o próprio Oliver Cromwell, no ano de 1858, ele vem a morrer. E aí começa uma radicalização dentro do contexto político inglês. Radicalização essa que vai levar posteriormente, 2 anos depois, no ano de 1660, a restauração monárquica, tá? Então você vai observar comigo que o Oliver Cromwell, que foi considerado o Lorde Protetor da Inglaterra, ele passa inclusive o trono, ele passa inclusive o comando da República, né, para o filho dele chamado de Richard Cromwell. Só que ele não tinha apoio nem do exército e nem deu conta de conter essa onda oposicionista ao governo dele. Então, 1 ano depois, o próprio Richard Cromwell, filho do Oliver Cromwell, ele vai ser deposto. E o parlamento se vê obrigado, para evitar essa onda revolucionária dentro da Inglaterra por parte dos Diggers e dos Levellers, o parlamento vai se ver obrigado a reconduzir a restauração monárquica, inclusive com o filho do Carlos I, nomeando rei novamente o Carlos II, que vai assumir o trono da monarquia inglesa. Ele vai governar do ano de 1860 até o ano de 1885. Há uma radicalização do absolutismo novamente. Ele se vê, ele tem uma tendência à religião católica, inclusive impõe aos súditos ingleses a questão da religiosidade católica, a obrigação da religiosidade católica. Isso para o parlamento é inadmissível. Há um movimento, e aí depois da morte do Carlos I, do Carlos II, o filho do Carlos II assume o trono, que é o Jaime II, tá? E aí é dentro desse contexto que o Jaime II continua com a mesma política. O parlamento não aceita, ele tem uma relação com o príncipe holandês chamado de Guilherme de Orange, que inclusive é genro, casado com a filha de Jaime II, e aí ele convoca, o parlamento entra em negociação com Jaime II para que ele assuma as forças do governo monárquico inglês. O príncipe holandês, o Guilherme de Orange, ele entra dentro da Inglaterra, depõe o Jaime II e entra com uma relação juntamente com o parlamento. É a partir desse momento que nós temos a chamada Revolução Gloriosa, tá? Que foi a deposição do Jaime II e a chegada ao trono de Guilherme de Orange, com um detalhe fundamental. Além dos atos de tolerância, tá? Conforme está aqui no roteiro de vocês, além dos atos de tolerância
que vai conceder liberdade religiosa aos cristãos, exceto aos católicos, para evitar aquela radicalização desses monarcas. Foi assinada também a famosa Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos, que essa declaração fazia com que a monarquia seria ocupada pelo rei, mas seria uma monarquia parlamentar constitucional. O rei reina, mas não governa. O rei reina do lado do parlamento agora, desse exato momento. Essa situação é encontrada na Inglaterra, inclusive até hoje, tá? O rei reina e governa, mas quem tem todas as questões políticas na mão é justamente a rainha Elizabeth II dentro desse atual contexto, tá? Então, para a gente finalizar, a Bill of Rights, ela limita os poderes reais, é o fim do absolutismo dentro da Inglaterra, tá? Então, o rei não poderia convocar exército quando bem entendesse, não poderia aumentar impostos e não poderia julgar cidadãos sem o consentimento de um júri, tá? Então é a limitação do poder real dentro da Inglaterra. Qual a consequência disso? A ascensão de uma classe burguesa, tá? Beneficiada, que está dentro do parlamento, e essa classe com os poderes políticos na mão vão ser base fundamental para o investimento e para o desenvolvimento da indústria dentro da Inglaterra. E é por isso que a Inglaterra é um desses fatores, é que a Revolução Inglesa é ponto fundamental para explicar por que a Inglaterra ela torna-se a pioneira dentro do processo da Revolução Industrial. Tá bom? Eu convido vocês para assistir os próximos vídeos, tá? E ficar atento muito a este roteiro e a esta aula que nós terminamos agora. Um grande beijo, um grande abraço para vocês, uma boa semana e nos vemos na próxima aula. Até mais!